Hoje temos a aula de número 27 do curso de Medicina Espiritual, com o título Predominância Fluídica. Temos 31 perguntas, doutora. Certo, só anotar aqui. Eu vou pedir para que a nossa irmã Marcela, do grupo do Crato, inicie fazendo as suas 2 perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Minha primeira pergunta é: de que forma os fluidos predominantes em um ambiente podem afetar os encarnados e desencarnados presentes? Os maiores problemas de vocês não são os espíritos, são os fluidos. Vocês produzem o próprio veneno para tomar. Quando vocês pensam negativo, quando há discussão dentro de casa, não há entendimento nenhum. Então esse ambiente vai ser povoado primeiro por fluidos. Depois vem a segunda consequência, os espíritos. E essa segunda vai trazer doenças, vai trazer hipertensão, vai trazer também, se houver contaminação de pâncreas, diabetes, porque aí são espíritos doentes influenciando espíritos doentes. O Evangelho no lar, ele tem uma importância muito grande, mas a paz, o Evangelho no lar é muito mais importante do que vocês pensam. Porque não adianta você fazer o Evangelho no lar e quando terminar está todo mundo discutindo. Então o Evangelho no lar, ele é uma continuação do bem-estar e da harmonia da família, viu? Certo, entendi. Obrigada. Minha segunda pergunta é: de que maneira nossas atitudes diárias influenciam a qualidade, desses fluidos que nos cercam e que emitimos também? Eu acho que os espíritas oram pouco. Os evangélicos oram mais. Os católicos só fazem pedir, né? Então, se vocês tivessem a disposição dos evangélicos para orar mais, vocês teriam menos problemas de saúde. Mas o grande problema dos espíritas é que eles só oram na hora que precisam. E depois esquece da prece. Vai com uma preguiça que misericórdia. E na hora de dormir é um abrir de boca e fechar. Prece que é bom, nada. Então veja, a prece ela é o combustível positivo para o seu perispírito, para o seu espírito. Quem ora muito e vigia muito, significa que não tem doença nem perturbação. É verdade. Obrigada, doutora. Na sequência, a senhora Maria Clara, as suas 2 perguntas. Boa noite, gente. Boa noite, doutora. A minha primeira pergunta é: qual a predominância fluídica da Terra nesse tempo? Olha, com a chuva negra caindo sobre esse planeta, aqueles que abrir brecha para a violência se tornarão mais violentos, surtarão. A gente já estava prevendo isso em 2019, né? E a gente chegou aí no auge do surto psicótico, da violência, né? Da criminalidade, da agressividade. Então tudo isso faz parte, pessoal, de seres humanos que estão compatíveis com a atmosfera pesada. Então, o que eu digo para todos é que a religião é a base da sociedade. E as pessoas, muitas vezes, que fazem isso, elas foram criadas fora da religião. E eu não entendo como é que as pessoas deixam a sua religião para estar numa vida promíscua. Aquilo não tem o que dar, pessoal. Nos dias atuais de hoje, a possibilidade de você morrer de 100%. Mas não é morrer de infarto, é morrer sendo assassinado em lugares que tem bares, em lugares que tem violência. Então o melhor recanto é a igreja, é o centro espírita equilibrado, é o hospital espiritual. Ali você está dentro da luz. Mas me diga uma coisa, dentro de um bar, o que é que tem para se dar? Entra um surtado ali, atira em todo mundo, você perde a sua existência. E depois, quando chega aqui, está arrependido pelo lugar que você estava. Né? Posso fazer a segunda? A segunda pergunta é: qual a relação da atmosfera fluídica da Terra com a chuva negra?
Atmosfera fluídica e chuva negra são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a chuva negra é o resultado de 2000 anos de pensamentos e violência. E o pensamento de vocês, no tempo e fim, vai intensificar ainda mais a chuva negra e vai fazer com que a imunidade terrestre caia de novo. E vem mais vírus e bactérias por aí, viu? Então, não aprenderam ainda com o Covid, né? O Covid foi um somatório de pensamentos negativos e que, de repente, todo mundo foi afetado. Mas as pessoas continuam num ritmo de violência impressionante. Então, agora, pessoal, é a natureza fluídica que vai escolher fazer a seleção natural do que elas querem aqui nesse planeta. Tá bom. Muito obrigada. A nossa irmã Ana Beatriz, as suas 2 perguntas, por gentileza. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos. Em caso de obsessão, como a predominância fluídica do obsessor e do obsediado interagem? Olha, primeiro nós temos que colocar bem claro aqui, só existe obsessão porque existe obsediado que dá brecha. Eles não fazem por onde. E essa sintonia idêntica atrai um ao outro. Eu vejo aqui muitas vezes coisas, né, que eu fico admirando a pergunta que não é um pouco agradável para o espírito que está internado. As pessoas sentindo falta deles, viu? E dizem assim, doutora, como é que está meu obsessor? Eu já sei que está sendo saudade dele. Sabe por quê? Tudo que acontecia jogava nele. Como sabe que ele está internado agora, e agora é você que está agindo, então não pode jogar mais a culpa nele. E o que eu digo, ó, deixa ele em paz, que ele não quer nem saber de você. E você já é perturbada por vida mesmo. Para que mais obsessor perto de você? Então deixa ele em paz. Então veja que as pessoas procuram os espíritos para justificar os seus erros. E isso o espiritismo não pode apoiar. Se existe um obsessor que errou, você também errou. Então a conta e a soma é a mesma, não há diferença nenhuma. Certo, obrigada. E como os fluidos são afetados pelos pensamentos e sentimentos dos espíritos reencarnados? Olha, é impressionante porque o fator apego às coisas materiais, quando afeta o emocional, você pensa que tudo é seu. O noivo é meu, é teu. O namorado é meu. Outra vem e toma o que é teu. Me diga o que é seu. Não tem nada seu. E as pessoas se agarram em coisas que um dia vai embora. E quando vai embora, elas entram em depressão. Quer viver na terra feliz? Não se apegue a nada. Tudo você pode perder, como também você pode ganhar. Mas por quê? Qual é a questão do ciúme no ser humano? O ciumento é aquele que vê o outro como uma propriedade, né? E aquela propriedade é minha. Não pode ser violada, nem tocada. Ninguém está fazendo nada. Então, o ciúme é uma coisa tão doentia no ser humano que ele fantasia o que não está acontecendo. Porque todo ciumento é apegado. É impressionante. E todo ciumento é inseguro. E todo ciumento tem mania que está sendo traído. Veja essa escada negativa que se forma, né? E termina o ciumento matando, termina ele agredindo. Então, vocês não se apeguem a nada. Tudo na vida é passageiro. É verdade, certo. Obrigada, doutora. Na sequência, a senhora Elizabeth. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Minha primeira pergunta, como a predominância fluídica pode afetar os seres humanos? Afetando a saúde, observamos que a maioria aí nem remédio faz eles dormirem. A consciência pesada. Existe remédio para consciência pesada? Não existe. O remédio para consciência pesada é você não fazer o outro sofrer.
você não ser falso com o outro. Não existe medicação para isso. A Terra passa por uma crise moral nunca viu antes pelos espíritos superiores. E essa crise moral, ela se estende para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente, para o adulto, para o idoso. Então veja como essa crise moral ela pode se estender por longos anos. Porque as pessoas resolveram trocar Deus por recursos materiais. Quando você tem Deus, recurso material, você sabe controlar as suas emoções. Mas quando você tem recurso material, você quer provocar um abuso. Você quer ser mais do que o outro. Você quer impor porque você tem e o outro não tem. Mas vou dizer uma coisa a você. Todo aquele que pensa desse jeito perde a saúde e não tem dinheiro que recupere. Faça a segunda, Jobs. Minha segunda pergunta, doutora, é como os fluidos se relacionam com o perispírito? A gente pode dizer que os fluidos, eles podem deixar o perispírito uma peneira, viu? Todo perfurado. E ali a gente vai ver as infecções generalizadas, órgãos sendo afetados, porque essa peneira, há muito tempo, ela está sendo violada, né? Violada pelo choque das emoções negativas, violada pela conduta da bebida, a conduta da maconha e drogas pesadas. Então, olha, quando a gente vê espíritos equilibrados, a gente observa corpos sadios. Mas quando o espírito é desequilibrado, pode ter certeza, é toxina mental. Ele adoece e adoece as pessoas que estão próximas. Ok, doutora, obrigada. Dando continuidade à nossa irmã Dara Damiani. São as duas perguntas, por gentileza. Boa noite, doutora Cristina. A primeira pergunta é: de que maneira a predominância fluídica de um espírito desencarnado pode afetar a saúde física ou energética de um encarnado? O grande problema, quando afeta a parte neurológica, olha, muitas doenças que eu vejo que são prematuras para a idade. Como é que uma pessoa com 15 anos de idade, ela tem um aneurisma cerebral? Para se ter um aneurisma com 15 anos, pode ter certeza que foi muitos problemas ali emocionais não superados. Nós vivemos numa sociedade que os adolescentes são verdadeiros cristais. Não pode se dizer nada que quer se matar. Olha só. Não se pode orientar, é preconceito. Então a gente vive numa sociedade, cada um por si, foi escolhas. Mas aprenda uma coisa, aquele que mais escuta é o que mais aprende. E aquele que tampa os ouvidos é aqueles que vão escorregar nos seus próprios erros. Pode fazer a segunda? De que forma a predominância fluídica pode facilitar ou dificultar a sintonia entre o médium e os espíritos comunicantes? Olha, os médiuns não podem adorar mais o dinheiro do que a Deus. Dinheiro é essencial para a sobrevivência. É desnecessário quando se vê a ambição. Então essa sintonia é rompida. Porque os médiuns não passam mais a pensar nos objetivos celestiais. Os objetivos são espirituais. Mas olha, isso tudo vai passar. E a casa de vocês não é essa, né? A casa de vocês é o mundo espiritual. Vocês podem viver na Terra até 70 anos, 80. Mas no mundo espiritual você vai viver 300, 400 anos. Então você vivendo 400 anos numa região boa, você vai aprender tanta coisa boa para ensinar os outros. Mas as pessoas desperdiçam tudo isso, principalmente muitos médicos ambiciosos, que enveredam por esse caminho. Tem o dinheiro, mas não tem a saúde. E aí? Vai adiantar? Olha, se médio viesse para ser rico, nascia filho de rei. Olha, eu vou nascer filho do rei, porque ele veio rico para nascer ali. Mas se já nasceu filho de rei, deu errado, tu vai nascer no meio da dificuldade para você acertar. Porque o dinheiro lhe desviou do caminho.
e levou você a condições imorais precárias e terminou atrasando a sua existência. Muito obrigada. Na sequência, a senhora Maria José. Suas 2 perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Doutora Cristina, quando uma pessoa vê no seu quarto, ou em qualquer ambiente da casa, uma luzinha assim, inexplicável andando, né? Pode ser a presença de um espírito que veio visitá-lo? Se é luz, é anjo de guarda, que vem visitar aquele lá, né? Por alguma necessidade de recolher algum irmão que estava ali dentro, eles vêm, recolhem e fazem o internamento aí no Hospital de Petrolina. Tenho 2 perguntas aqui. Se der tempo, eu faço a outra, né, Joabs? Vou fazer a segunda. Doutora Cristina, quer dizer que Marte é um planeta mais inferior que a Terra, a ponto de um espírito, se um espírito adentrar lá, ele não sai? Gostaria que a senhora falasse sobre a predominância fluídica negativa desse planeta. Olha, o planeta Marte já foi citado na codificação e lá esse registro existe mostrando que ele é inferior à Terra. Sendo inferior à Terra, o que é um mundo inferior à Terra? É pior do que a Terra. Então hoje Marte abriga, né, o que nós chamamos de mundo transitório, como prisões de entidades hipnóticas que infelizmente caíram naqueles locais e dali vão para o reencarne que a gente considera compulsório em mundos inferiores. Então a influência de Marte sobre o planeta Terra não é muito boa. O homem sonha em Marte fazer o quê? Marte não tem água, não tem oxigênio, ele vai ver de que ali. Marte é um planeta praticamente morto. Ele não é um planeta ativo. Então, por isso que os espíritos classificou como um mundo inferior. Mundo inferior porque os habitantes de Marte, eles não eram habitantes evoluídos. Eles eram ambiciosos. E essa ambição levou à extinção total desses seres nesse local. A outra fica para depois, né? Se der tempo, né, João? Isso sim, irmã. Vamos à continuidade, a senhora Elcimara. Suas 2 perguntas. Boa noite, doutora. Quando nos desprendemos durante o sono e visitamos regiões inferiores, nós podemos nos contaminar com esses fluidos? Olha, lugar de médio não é em região inferior. Os trabalhos dos médios são exercidos dentro da atmosfera terrestre, não é fora dela. E essas regiões, se você ir numa sequência, né, de 30 dias para aquele local, você vai trazer tanto problema para o seu corpo físico e para a sua família. Porque quem está ali, já existe equipe que trata deles, para que médio para lá? E muitos médios perturbadíssimos ficam orando de noite dizendo: me leve para um umbral. Ele não resolve a vida dele. Ele vai resolver a vida de quem ali? Me diga. Mas se você não se envolver aqui, o que é que você quer fazer num lugar que só tem problemas? Aí esses médios se acham missionários do umbral. Eu nunca vi. Então os espíritos estão aqui com todos os cuidados. Se por acaso quiser trazer alguém do umbral que se arrependeu, eles trazem interna aqui na enfermaria. Mas ele não sai do umbral com a colônia não, viu, pessoal? Ele vem primeiro para um hospital. Daqui vai ser medicado, tratado, orientado, tudo. Quando ele estiver realmente naquele nível de determinada colônia, a gente encaminha para a colônia. Mas enquanto isso, ele vai ter que ficar aqui. Então, para que os médicos fazem isso? O que acontece no movimento espírita? Que 90% do trabalho é nosso. Eles tomaram esse trabalho para eles. Por isso que estão perturbados e doentes. 10% é para os médicos fazer. Mas veja, vocês têm que dormir, trabalhar, tudo. Como é que vocês vão pegar esses 90%? Aqui não existe dia nem hora. A gente trabalha toda hora só correndo. Então, o trabalho, primeiro, é dos espíritos, segundo, é dos médios.
compreendi. Então, mesmo que vá inconsciente, existe esse risco de você trazer essa contaminação de lá. Isso? Com um determinado tempo, vem um estado anêmico, seu perispírito periférico ele começa a amarelar, indicando infecção generalizada a qualquer momento, viu? É horrível, né? A gente não faz ideia antes, né, de como que era isso. E, de fato, há essa fala dentro do movimento de ir para regiões para salvar alguém. Se a gente está salvando, é a gente mesmo. Obrigada, doutora. Então, aí tudo doente. Então, a minha segunda pergunta, na aula a senhora fala da ansiedade reencarnatória de alguns espíritos. E eu fiquei curiosa, essa ansiedade reencarnatória, ela se dá como uma fuga, por exemplo, eu não cumpri com o que eu tinha que cumprir lá na Terra, não vou aguentar esperar o que eu preciso passar que tornaria um vício, nem cumpre aqui, nem cumpre ali do outro lado? Olha, é interessante, porque algumas entidades que estão aqui há mais de 5 anos e não querem se internar, quando vê uma gestante se aproxima. É a culpa. E ele pensa que pode invadir aquele campo magnético, que ele não pode. O corpo não pertence a ele. Essa ansiedade de nascer só dá naqueles espíritos errantes, entendendo que cometeram erro. Às vezes são pais que não cuidaram de filhos, maltratou os filhos, e esses pais agora vê que errou. Ele não vai reencarnar agora. Então ele acha que aquele corpo que está ali pertence a ele, ele pode se aproximar, mas o anjo de guarda afasta. O anjo de guarda do espírito não permite que isso aconteça. Então essa ansiedade reencarnatória se dá naqueles que têm a mente com a consciência pesadíssima. Entendi. Então, de fato, eu tinha entendido de outra forma. É uma questão dele se reconhecer como uma pessoa que errou, podemos dizer assim, e que precisa reparar. Eu tinha entendido como alguém que quer se desviar, pegar o caminho mais rápido. Por exemplo, deixa eu voltar logo, e aí se não der certo, não, essa ansiedade de novo, depois de novo. Mas não foi nesse aqui na Terra mesmo, viu? Entendi, muito obrigada. A senhora Giovanilde Limite. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos. A minha primeira pergunta é muito parecida com a de Elcimara, né? Que é em relação durante o sono, a gente pode ser arrastado por entidades que nos levam para regiões inferiores. Mas aí eu vou substituir por outra. Doutora Cristina, na colônia espiritual, o espírito, né, convive com a família espiritual, que já está lá no mundo espiritual. Ele tem trabalhos, estudos, ocupações, e ele frequenta escolas, né, uma profissão que vai exercer na próxima encarnação. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como é a rotina do espírito na colônia, né, que é o nosso futuro. Olha, quando se trata de espíritos familiares, então não quer dizer que sua família está lá. Significa que a família espiritual, que tem o mesmo processo de evolução que a sua, está entendendo? Ela pode justamente estar com você. Mas aí vem a tua evolução comparada deles. Sim. Se a evolução dele for maior do que a sua, cada um no seu lugar. Tem uma coisa aí que dizem na internet: eu encontrei mamãe aqui, encontrei papai aqui. Mentira. Isso não acontece. Se sua mãe for fazer uma visita e ela for uma pessoa que lhe prejudicou muito, a justiça divina não permite não, pessoal. Isso é um conflito.
Porque a filha vai dizer, você, como morta agora, quer cuidar de mim? Eu não quero seus cuidados, não. Então, o que acontece? Os espíritos que estão ali cuidando, eles usam a neutralidade, né? Eles não falam em assunto de família, traumas de família. A gente está preparando você para Deus, não está preparando você para o pai que errou, nem para a mãe que errou. Estamos preparando você para Deus, é diferente. Né? Então, a questão do perdão, você vai chegar no perdão, mas falar que eu encontrei com a mamãe, encontrei com o papai, essa história não existe, não. E quando você vai para a revista espírita, tem espírito que diz assim, olha, eu estou numa região que eu não consegui ver ainda meus familiares. Olha aí. Kardec estava certíssimo quando fez a pesquisa. Aí tem muita gente aqui querendo morrer para ir para perto da mãe. Já perdeu a mãe a vida inteira, pobre. Deixa a pobre descansar, pelo amor de Deus. Aí não, quero morrer para perto de mamãe. Vai tanto, vice. Tu vem para perto da doutora Cristina Santos. Vem para cá. Então, olha, eu vou dizer, é muita fantasia. Então passou a vida inteira sem ouvir conselho. Agora quer morrer para ir para perto da mãe. Não, quem faz a regra aqui é Deus. Não são os espíritos desencarnados. Certo, doutora. A minha segunda pergunta é o seguinte. Doutora Cristina, quais são os atos praticados por um espírito que levam ele a se transformar num ovoide? Sua predominância fluídica em bares, ambientes promíscuos e drogas causam essa transformação e seus atos errados? Um pedófilo pode se transformar num ovoide, né? Estado de consciência dos espíritos e julgamento das hipnoses sobre eles, que eles se submetem a essa situação pela culpa e o crime cometido, viu? Ele cede esse propósito, né? Então, uma entidade que poderíamos considerar também como ovoide seria um criminoso em série, né? Um serial killer. Ele pode se transformar num ovoide. Pelo pensamento, dizer assim, eu matei pessoas que eu não tinha ligação nenhuma com elas, e agora essas hipnoses faz o julgamento e coloca eles nessa condição. Uma pessoa viciada em droga, a mesma coisa. Com um determinado tempo, é insustentável ele ficar na Terra, ele vai ser capturado por esse espírito. Uma pessoa viciada em bebida, a mesma coisa. Por isso que os hospitais estão aqui dentro da Terra, para evitar isso. Para a gente convidá-los, olha, você que bebeu, fumou, se drogou, a gente tem como resgatar você, vamos se cuidar. Já o pedófilo é diferente, o serial killer é diferente, mas essas pessoas têm recuperação, só precisam elas aceitar o tratamento e elas não querem muitas vezes aceitar, né? É verdade, doutora, muito bom saber disso, muito obrigada. Continuando, a nossa irmã Maria da Paz. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. A minha pergunta é, doutora Cristina, um espírito desencarnado que já se encontra numa colônia espiritual pode visitar seus familiares em algum momento ou não há permissão para essa visita? Olha, eu acredito que nos períodos de 5 anos em colônia espiritual, ele que se oferece. Eu não sei se o mentor vai deixar, né? E alguns também, o mentor oferece a visita, mas às vezes eles não querem, não. Porque estão vivendo outra vida, estão em paz com eles mesmos. E eles têm medo de uma coisa, sabe? Como é que paizinha tá? E se ela não estiver bem? Eles não têm emocional para isso. Aí vem todo um retrocesso. Começa todo um tratamento de novo. Então tem alguns que dizem, eu quero. Os que têm condições, se você mudou seu destino para pior, ele vai entender que a culpa não é dele, né? Mas os que não têm, ele vai dizer assim, só aconteceu isso porque eu não estava aqui. Se eu tivesse, não tinha acontecido isso. Então eu acho que no lugar deles eu não viria. Eu acho que o que eu tinha de fazer eu fiz, eu não viria. Porque às vezes quando se vê muita cena desagradável dentro de família. Mãe que expulsou filha para colocar padrasto dentro de casa.
Você imagina um pai vendo isso e sabendo que a sua filha agora se prostituiu por causa da própria mãe. Então, há espíritos que dizem, não, eu vou continuar aqui, isso é uma lembrança que passou, eu não quero visitar, não. Obrigada, doutora Cristina. Em frente. A senhora Maria de Lourdes, são as 2 perguntas. Doutora Cristina, ainda falando sobre a reencarnação compulsória, como é o planejamento para esses pais que vai receber esse espírito, sendo um espírito bem problemático? Os pais também foram problemáticos e colocaram a vida dele a perder, né? O que tem que se fazer é educar. E educar mesmo, porque não vai ser fácil não, viu? Então são espíritos bastante complicados. Mas nos dias atuais de hoje, a gente sabe que essas reencarnações compulsórias, elas foram muito reduzidas. Elas não existem mais em continuidade, porque vocês estão passando por um mundo de semi-regeneração para chegar à regeneração. Então não é preciso mais ter esse tipo de reencarnação a 100%, a 80%, não tem mais, foi muito reduzido isso. Entendi, doutora. E com relação à questão fluídica das festividades, né, do carnaval, por exemplo, as entidades que vêm, eles demoram muito tempo ainda aqui na atmosfera terrestre para sair? Algumas entidades, elas demoram 6 meses. As mais perigosas são atraídas pelo próprio campo magnético da região de saída, mas as outras não, né? As outras muitas vezes acompanham aquele folião, dorme na casa dele, estraga a vida dele, porque eles procuraram. O carnaval é uma evocação para as trevas. Vai quem quer, um espírito no carnaval, pode ir, ninguém está mandando, né? Você quer ir. Agora, quando você voltar, você não vai voltar o mesmo, né? Projeção de memória, eletromagnetismo no fígado, que vai causar um câncer nele. Então a gente viu aí que essa cantora que morreu recentemente, que estava com câncer, ela foi para o carnaval. E a partir dali a gente sabe que a carga que ela levou ali, com o tipo de câncer que ela tinha, ela não ia ficar. Ela ia partir. Obrigada, doutora. A nossa irmã Joana, suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. A senhora falou que predominância fluídica muda até a forma do perispírito, né? A senhora poderia falar a respeito disso? De ser tão forte, de mudar a forma do perispírito? Veja só, alguns tipos de doença precoce, quando eu vejo aqui, jovem com dor de óssea, um jovem não pode ter dor de articulações. Então aquilo já existe uma atrofia espiritual. Ele não chegou nem na idade de 60 anos, já está assim. Então quando a gente observa jovem que diz assim, olha, eu acho que eu estou perdendo a visão, pelo amor de Deus. Após os 40 anos, é uma redução de visão que é normal, mas aquela pessoa está jovem, então aquilo ali já está perdendo a visão perispiritual. Então são muitas coisas que acontecem pelo lado da medicina espiritual que as pessoas não querem se moralizar porque sabem que a cura está na moralização, mas não querem. Então, nós não vamos perder tempo com isso, pessoal. Eu não perco tempo com isso. Se eu faço um tratamento e a pessoa diz que depois vai beber, eu perco o interesse por isso. Eu vou ter que buscar alguém que realmente queira se curar e sair daquela situação. Mas aquele que está desafiando a própria natureza da sua saúde, a gente não vai se esforçar por isso. A gente vai se esforçar por aqueles que querem evoluir. Tá certo. A outra pergunta no lar, se um membro da família baixar as vibrações, mas a maioria estiver com as vibrações positivas, mesmo assim, doutora, pode afetar a harmonia desse lar? Quando um membro da família, né, vive de forma negativa? Mas toda família tem que ter um, né?
você. E foi assim. Aí foi, pronto. É esse aí que vai dar trabalho. Mas veja só, quanto maior atenção você dá, é pior. É ver, ouvir, calar. Pronto. Deixa pra lá. Não adianta. Existe irmão que o outro ama e quer o bem dele. E ele não quer esse bem. Ninguém pode fazer nada. É seguir o destino. Se você se agarrar com ele, morre os dois juntos. Não vai adiantar não. Se ele disser assim, minha irmã me ajuda, e a partir de agora eu vou escutar todos os seus conselhos, é outra forma. Ele quer evoluir. Mas muitos não pensam. Então, aqueles irmãos que um ama o outro, né? Ele se aproveita daquele que ama. Se aproveita do emocional, do material, de tudo. Então, ele vai parar onde com isso? Certo, obrigada. A senhora é Dilma. Boa noite, doutora Cristina, e a todos. Boa noite, Dilma. A primeira pergunta é: quando fala em vibração, é a energia que liberamos? Ela pode estar na nossa áurea ou no perispírito? Eu fiquei com essa dúvida, né? Essa vibração é mesmo essa liberação de fluidos negativos e positivos? Vibração é tudo aquilo que você produz no pensamento e vai emanar no ambiente. Se chama vibração. São vibrações produzidas, né? E vibrações recebidas. Então, quando você produz, tu vai receber, né? Porque aqueles espíritos que estão ali vai devolver o que é seu, mas de uma forma doentia. Entendi. A partir dessa vibração, desse pensamento, é que vai fazer os fluidos positivos e negativos, né? Correto. Pronto. A segunda pergunta. O veículo que conduz os fluidos está escrito lá no livro dos médios. Certo. A segunda pergunta é: os lares que a senhora colocou na palestra, né? Sobre essa questão dos lares não, da questão da razão vibratória baixa, e essa liberação de toxinas negativas que está pela presença de doenças, perturbações, insônia e bruxismo, que a senhora coloca que está ligada ao encarnado. Então, como reorganizar esses fluidos? Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas dentro de casa que parecem uma usina de Chernobyl. Eu nunca vi produzir tanta coisa ruim. Como é que esse lá vai dar certo, me diga? Esse lá não dá certo, não. Porque aquela pessoa é condicionada a um pensamento negativo que se espalha no ambiente. Então, aí vem a questão. Eu tenho azar. Não, você tem um azar de ter um marido que pensa negativo. A outra tem a sorte de ter um marido que pensa positivo. Então, o azar é seu. Mas a condição vibratória, quem produz é aquela pessoa que acaba com o ambiente. Ok, obrigada. A nossa irmã Edilane, na sequência. Boa noite, doutora Cristina. A Simone já fez a minha primeira pergunta com palavras diferentes, então eu vou substituir essa, tá? O seguinte: doutora, como é a predominância fluídica de lares ou comércios próximo a cemitérios? Olha, eu vou dizer uma coisa. Ali é um campo magnético de sofrimento, de depressão, né, de perda, de pessoas que ainda estão ali presas ao túmulo. Então é uma vibração pesada, viu? Não é uma vibração boa de jeito nenhum. Então o campo magnético de um cemitério, ele é um campo magnético de depressão. Porque muitas pessoas que foram ali, que perderam parentes, elas jogaram essas energias naquele ambiente. E tudo aquilo que está em volta vai ter influência negativa. Isso aí você não está produzindo. Você está dentro de um campo magnético não favorável. Ok, doutora. Minha segunda pergunta é em relação ao seguinte: a predominância fluídica positiva dos médicos espirituais e dos médios é o que caracteriza nos tratamentos a retirada dos fluidos negativos e a reparação de desordens orgânicas nos pacientes?
Olha, quanto mais moralizados são os médios, maior aproximação terá o médico espiritual. E menos influência o paciente vai ter sobre os médios. Eu não digo os médios que estão começando, né? Não posso nem classificar vocês nisso aí. Porque vocês vão sentir influência, que é um estado de adaptação. Mas moral vocês têm. Mas vocês vão sentir um pouco de tontura que está ali. Com um determinado tempo, vocês vão pegando imunidade e vão sustentando o fluido mais positivo. Mas os médicos que têm um tempo maior e sentem esse sintoma, olha, eu vou dizer uma coisa, se eu for atrás eu encontro coisa errada. Eu encontro coisa errada. Porque não é normal. O período de adaptação já passou. Esse médico já tem ali 6 anos incorporando um espírito. E esse espírito ali tem uma condição positiva. Se alguma coisa está dando errado ali, então eu vou ter que entender. Eu vou buscar primeiro também onde é que esse médico trabalha. Então lá não tem essa influência. Mas se esse local tem influência, eu vou entender que não é a condição do médico, é o tempo que ele passa ali dentro. Tudo isso eu vou estudar para chegar onde eu quero. Se a condição dele não for boa, eu tiro do receituário. Eu não deixo. Entendi, doutora. Obrigada. A senhora Ana Marisa. Boa noite, doutora. Eu estou considerando que todo mundo tem que ter o convívio familiar e que hoje as comemorações são todas baseadas em bebidas. Como fica a situação do médium que vive com pessoas que bebem dentro de casa, que toda comemoração, seja um aniversário, casamento, até velório tem bebida, né? Como fica essa condição do médico? Como o médico pode fazer para manter uma vibração fluídica melhor? Olha, vocês que estão começando, entendam uma coisa. O lar é o primeiro hospital espiritual de vocês. Certo? Então, há consequências, mas essas consequências, elas não são a consequência de permanência contínua, né? Porque foi uma data comemorativa que aquela pessoa teve. Mas vai haver influência. E se nesse dia a festa aconteceu na sexta para você trabalhar no sábado, é melhor nem trabalhar. E você está totalmente impregnada. Então é melhor passar uma semana para depois iniciar aquele trabalho. Por quê? Quando eu digo impregnada, não é que você vai ser mistificada, não. Você vai passar mal. Que você não tem um campo de defesa positivo. Por causa da impregnação que você teve aí, numa festa organizada pela família, tá entendendo? Então, com o tempo, a família vai entendendo o seu trabalho, vai entendendo sua responsabilidade e vai abandonando esses vícios. Tá certo. A minha segunda pergunta já foi respondida, então eu vou mudar um pouco. Eu até já falei antes que tinha lido nos livros de André Luiz de quem vai, durante o sono, para áreas de sexualidade. E essas pessoas que vão para a área de sexualidade, doutora, que interagem com pessoas que ainda estão em decomposição, que voltam com larvas, que voltam com toda aquela energia, trazendo para o lar. E quando essas pessoas se tornam conscientes dessa situação, o que é que eles podem fazer para melhorar a própria vibração e do lar? Olha, existe um caso aqui interessante de um paciente, né? Acho que isso já faz muito tempo atrás, não é de agora, que ele tinha esses sonhos perturbadores. E ele dizia que até certo ponto ele achava aquilo normal. Depois ele sentiu que não era, porque ele não estava mais naquela região. As entidades estavam dentro do quarto. Ele começou a ver vultos, ele começou a não dormir, a se perturbar, a pegar infecção. Eu vi uma outra paciente minha, interessante, que ela também tem um desvio de sexualidade, que ela me disse que no quarto dela, ela não conseguia dormir, que ela via vultos. E ela dizia, o que eu faço, doutora, não é de Deus. Declaração dela, não é minha. Né? O que eu faço não é de Deus, eu estou errado. Agora eu vejo essas entidades durante o sonho abusando sexualmente de mim. Veja só o estado de materialização desses espíritos. Então, o que o doutor André Luiz escreveu, eu vejo isso na realidade. Então não são histórias para amedrontar ninguém, não. São histórias contadas pelo próprio paciente. E doutor André Luiz tem toda a razão.
Quando ele fala nessa questão de lavas ali, então a gente entende que houve ali uma aproximação muito grande desses espíritos para transmitir esses vermes espirituais. Ele se aproximou muito do corpo, né? Mas como é que a pessoa faz, doutora, para reverter ou não reverte? Tratamento espiritual, reforma moral, ele vai conseguir reverter isso. Vai dar um pouco de trabalho, porque ele já viciou essas entidades. Mas vai ter que persistir no tratamento para dar certo. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Dona Livaneide, com certeza. Boa noite, doutora Cristina. A minha primeira pergunta praticamente já foi respondida, então eu vou fazer a segunda. O espírito em preparação para reencarnar, a senhora disse que ele decide o tempo que vai ficar encarnado. Ele decide também a forma de desencarne, e esse desencarne pode ser antecipado. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Mundo de expiação e prova, se você escolhe determinada profissão de risco, você sabe que a possibilidade de morrer nela é muito grande. A possibilidade, pode ser que você não morra, né? Isso é possibilidade. Mas em mundo de expiação e prova, tudo pode acontecer com vocês. Por quê? A morte acidental não foi a morte programada, e aí? Você ia passando ali, um fio caiu e você morreu eletrocutado. Então, significa o quê? Que foi uma morte acidental. Você não programou isso. Então, em mundo de expiação e prova, tudo pode ocorrer com o espírito. Então, quando as pessoas dizem assim, ó, fulano escolheu o tipo de morte. Olha, peraí, calma, não é assim não, pessoal. Então, isso depende muito também de como você vai se comportar na vida. Se tem ali um tiroteio, tu vai passar no meio, é que tu morreu de um tiro, foi isso que eu escolhi. Foi não, foi imprudência. Você poderia desviar o caminho, não é verdade? Doutora Cristina, e o espírito, se ele estiver fazendo algum trabalho, que eu já ouvi um espírita dizer que recebeu bônus de tempo para o trabalho que ele fazia aqui na Terra, isso ocorre? Olha, veja só, depende do desempenho de cada um, né? Não seria bônus de tempo. Seria uma observação da justiça divina para o tipo de trabalho que você está fazendo ali e para manter a sua existência prolongada, né? Essa existência prolongada porque você está trazendo resultados espirituais satisfatórios para o necessitado. Nesse caso, sim, certo? Agora, ninguém vai chegar ali com a seringa e tome fluido vital. Não é nada disso não, viu? Tem nada a ver isso não. Então, isso quer dizer que conversam no mundo espiritual com você, está vendo que você está evoluindo, fazendo também as pessoas evoluírem, certo? Agora, isso eles não estão fazendo para você se divertir não, viu? É para continuar o trabalho. Porque se você achar, eu vou ver mais 20 anos, né? Então eu vou aproveitar os 20 agora, vai? Tu é chamado imediatamente, não pode não. Então, o que estão dando a você, o prolongamento de vida, é em prol dos outros, nem em prol da sua vida não, viu? Entendido. Obrigada. Chegamos às nossas duas últimas perguntas, doutora. O senhor Barbosa. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, senhor Barbosa. Os hospitais espirituais nos preparam para pós-morte física? Olha, veja, na questão de preparo, o que eu digo preparo não quer dizer que existe eutanásia espiritual, certo? Porque os espíritas falaram o seguinte, que os médicos ajudam os espíritos no desprendimento. Isso é eutanásia. Eu vou estar dando parte expressiva e ninguém para matar ele. Então, veja, isso é eutanásia. O corpo libera o espírito de acordo com a capacidade do fluido vital. Quando aquele espírito é liberado, é que a gente começa todo o trabalho no espírito. Aquela roupa ali não serve mais, certo?
Aí botaram um filme aí, os espíritos lá, rodeados, e vamos logo, porque o obsessor tá vindo. Pelo amor de Deus. Se eu confio nos espíritos superiores, os superiores estão com medo dos inferiores, o mundo está perdido. O mundo está perdido, está errado. De jeito nenhum o doutor André Luiz escreveu isso. Jamais eu escrevo isso. Então, o preparo que a gente dá ali é tornar o ambiente mais calmo, tá entendendo? Evitar que você tenha dor, é o preparo que a gente dá. Mas a gente aplicar injeção para tu morrer é eutanásia. Então, os espíritas botaram um monte de coisa aí equivocada, dizendo, olha, fulano, eu vi fulano lá, que ele estava morrendo. Aí chegou 3 médicos para acabar de matar, só se for para acabar de matar. Então, são coisas que a ciência mostra que está errado. Porque se eu estivesse no leito de morte e visse 3 médicos dando passo em mim, para que é isso? É para você ir logo. Eu pedi para ir, se tu estivesse no meu lugar, tu não queria morrer, não. Aí tu quer que eu morra, só porque tu tá morto, hein? Eu dizia logo, pode parar com o passo, deixe, pode parar que isso aí tá errado. Porque você quer me matar, eu quero viver. E se Deus disser assim, olha, doutora Cristina vai ver mais um pouquinho, aí tu me matou antes da hora da decisão de Deus, criatura. Então como é que tu pode fazer isso? Então são coisas que não tem base científica nenhuma e que a gente não concorda com isso. Quando a gente vai na enfermaria, na UTI, você está lá, a gente faz um campo de isolamento ali, para que as entidades não se aproximem, mas a gente não ajuda no desencarne, não. Esse campo de isolamento é para que você não se perturbe. É toda a proteção que é dada ali, certo? Seu anjo de guarda vai estar presente também. Mas aqui não existe matador de espírito, não, viu? Entendido, doutora. Qual é o caminho para alcançar a evolução fluídica coletiva? Olha, dentro de um lar é complicado, né? Todo mundo pensa de uma maneira diferente, é muito complicado. Eu acho que pai e mãe sofrem muito, porque o pai quer ver o bem do filho, o filho não quer ver, e a mãe tenta conduzir isso, ele não quer de jeito nenhum, mas a evolução coletiva, ela não existe na Terra. Ela não existe. Ela é individual. E muita regeneração, ela é coletiva. Mas observe que as ideias na Terra são muito diferenciadas. O senhor educou seu filho com uma coisa, ele quer outra. Aí como pode ser coletiva? Aí o seu neto já vem, já pensa diferente do seu filho. Então, aqui é individual, né? Quem conseguir essa evolução, graças a Deus, siga em frente. Obrigado, bem entendido, doutora. Doutora, as perguntas que foram enviadas, finalizou agora com as duas do seu Barbosa. A dona Maria José enviou uma terceira pergunta, se a senhora autorizar, e dona Marisa está com a mão levantada. Pode sim, não tem problema não. Não terminou o horário ainda, falta 5 minutos. Então vamos fazer Maria José, na sequência a senhora Marisa. Tá bom, então posso fazer a minha, né? Doutora, a gente sempre ouve as pessoas falarem assim, exemplo, fulano, de onde seu pai ou sua mãe estiver, vai ficar muito orgulhoso de você, né? Se você está fazendo alguma coisa. Então, esse espírito desencarnado, né? Só pode ver o que se passa aqui no mundo espiritual, se ele ainda não estiver em uma colônia. E se ele ainda não está em uma colônia, é porque não é um bom espírito. Só um instante, viu? A conexão da médica aqui caiu. Vamos aguardar ela retornar. Podem fazer, dona Marisa, a sua pergunta. A médica está na sala novamente. Então, a gente
sempre ouve as pessoas dizerem assim, por exemplo, fulano, de onde seu pai ou sua mãe, a pessoa estiver, está vendo, vai ficar orgulhoso de você. Então, será que essa pessoa, esse espírito desencarnado, só pode ver o que se passa aqui no mundo espiritual se ele tiver material? Se ele ainda não estiver em uma colônia? E se ele ainda não está numa colônia, é porque ele não é um bom espírito? Olha, muitas vezes eles atrapalham quando eles tentam ajudar na ansiedade, né? E pensa que isso vai dar certo, isso dá errado. E a gente diz para ele, não precisa você estar ali não, sua filha tem um anjo de guarda. E essa não é sua função, a função é do anjo de guarda. Então, o que acontece? Muitas vezes, isso causa verdadeiro tumulto. Tem espírito que quer se meter em briga de marido e mulher, isso não dá certo não. Tá entendendo? Ela termina influenciando um lado e protegendo o outro. Os anjos de guarda não fazem isso. Eles usam a qualidade, né, para ajudar. Colônia espiritual é muito difícil chegar a essas notícias, porque todo mundo está ocupado com alguma coisa. Ninguém fica desocupado, mas os espíritos que ficam aqui na Terra é complicado, né? As ocupações dele, muitas vezes, é conviver com os encarnados. Isso não dá certo. O lugar de quem morreu é dentro do hospital em colônia, dentro de casa não é não. Tá bom, obrigada. Doutora, a senhora falando da evolução do lar, né, que é difícil, até quando os pais são responsáveis por essa evolução dos filhos? Até quando os pais são responsáveis para ajudar na evolução espiritual? A certa idade, o filho não quer mais o pai, está tudo certo? Ou, enquanto o filho existir, o pai tem a obrigação de encaminhá-lo, de manter essa vibração fluida? E eu vou trocar a fralda do filho de 18 anos, hein? Olha, cresceu, 18 anos, é de maior, você cumpriu com a sua missão. A partir daí, a responsabilidade é dele se errar. Você cumpriu perante Deus o seu papel de mãe e seu marido de pai. Se ele, de repente, quem enveredar pelo caminho do mal, não foi você que ensinou. A responsabilidade é dele. Então, se a lei diz que a partir de 18 anos ele é responsável sobre os atos deles, cabe a ele saber como conduzir. Muitas vezes eu vejo espírito que não teve pai, não teve mãe, e deu para boa gente, pessoal. E como é que com pai e mãe, as mães fazem de tudo? Sei que eu vejo muita mãe sofrendo aqui por causa de filho errado. E eu digo, olha, tire esse drama da consciência, a senhora não é culpada não, a senhora fez sua parte. Então, até os 18 anos aí, a responsabilidade é dele, não é sua não. Obrigada, doutora. Obrigada. Pronto, doutora, a senhora pode fazer as considerações finais e pedir que a senhora faça a nossa prece de encerramento. Pelo tempo, só é dizer amém e se embora. Pai de infinita bondade, só temos a Ti agradecer por tudo, Senhor, que nós recebemos. E sabemos que veio da Tua parte. E as médicas espirituais de Petrolina visitem as nossas irmãs nesse momento, fazendo paz e harmonia dentro dos seus lares. Em Teu nome damos por encerrado, Jesus.